Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula a gente viu sobre o dimensionamento das tubulações de recalque e, consequentemente, o dimensionamento das tubulações de sucção, uma vez que a tubulação de sucção ela vai ter um diâmetro imediatamente superior ao diâmetro comercial adotado para a tubulação de recalque. Então a gente dimensionou essas duas tubulações. Nós vimos, que o processo de dimensionamento basicamente é a determinação do diâmetro e que é um problema do tipo indeterminado, porque a gente tem uma vazão que a gente conhece, a gente precisa levar essa vazão, mas a gente não conhece o diâmetro e não conhece as perdas de carga. Então, basicamente, o dimensionamento ele se baseia em fazer um pré-dimensionamento e depois proceder a uma análise de custo, levando em consideração os custos de operação e custos de instalação. Então, a gente viu isso, foi assunto da aula passada. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho a respeito da escolha do conjunto motor-bomba, Então, é importante a gente saber que os sistemas de recalque, eles são compostos por essas tubulações que a gente aprendeu a dimensionar na última aula e pela bomba, que é associada, acoplada a um motor que vai fornecer energia para essa bomba. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver, vamos estudar como escolher o conjunto motor-bomba e como definir o ponto de operação desse sistema, que vai estar associado às tubulações que a gente viu na aula passada. Vamos lá? Então, falando um pouquinho sobre a escolha da bomba, O projeto da bomba, ele visa recalcar uma vazão a uma determinada altura manométrica, A gente fala manométrica desprezando as perdas de carga, as perdas por energia cinética, considerando aí o máximo rendimento possível. Então, eu vou escolher qual que vai ser a melhor bomba empregada em cada caso. A gente quer elevar uma certa vazão de um reservatório a outro, e nós vimos na última aula que nós temos que vencer uma altura que é decorrente do desnível geométrico entre os reservatórios e das perdas de carga que estão envolvidas no processo. É um problema que tem inúmeras soluções. A gente vai obter diversas alturas que são possíveis de serem elevadas para uma mesma vazão. E o inverso também é possível observar. Então, essa escolha, ela precisa levar em consideração o ponto no qual a bomba apresenta o seu melhor rendimento. Então, variando a vazão, eu consigo variar a altura manométrica, a potência instalada da minha bomba, o rendimento da minha bomba e o NPSH. NPSH significa Net Positive Suction Head. A gente vai falar mais a fundo sobre essa pressão de sucção na próxima aula, mas é importante que vocês tenham em mente para essa aula de hoje que todos esses fatores, que a altura manométrica, a pressão instalada e o rendimento da bomba e o NPSH requerido vão depender da vazão daquela bomba, Então, quando eu vario a vazão, todos esses fatores variam. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma escolha primária a partir de um determinado catálogo fornecido pelo fabricante e nós vamos encontrar nesse primeiro gráfico a família das bombas que trabalham em uma determinada faixa de vazão e altura manométrica. Se eu tenho a vazão e a altura manométrica, ou seja, a altura total de elevação, desprezadas as cargas cinéticas, então a gente consegue definir qual é a família de bombas, Então, primeiro a gente escolhe a bomba, a família de bomba através desses gráficos que são mosaicos e, por fim, a gente determina quais são, a gente entra nos gráficos característicos dessa família escolhida preliminarmente e nós vamos definir todos os outros parâmetros necessários à especificação daquela bomba. Bom, eu dei uma consideração geral sobre o que a gente vai ver hoje, mas a gente vai ver de forma mais aprofundada tudo isso que eu falei nesse slide.
Então, a escolha da bomba vai ser feita a partir da vazão, né? A gente tem a vazão que a gente quer recalcar. Eu tenho o material da tubulação, que está diretamente relacionado com as perdas de carga. E eu tenho o desnível que eu tenho que vencer, né? Com o desnível, as perdas de carga e a vazão, eu consigo definir qual que é a altura manométrica ou altura total de elevação, desprezando as cargas cinéticas. Definida a altura manométrica e com a utilização da informação da vazão, eu vou conseguir escolher a minha bomba no gráfico de seleção que é fornecido pelo fabricante. Bom, a partir da escolha da família da bomba, eu vou partir para as curvas características da bomba escolhida. Então, as bombas centrífugas, elas apresentam curvas características, que são diagramas que vão relacionar o real comportamento da bomba, mostrando o relacionamento entre essas grandezas e a vazão, né? As grandezas que caracterizam o funcionamento e a vazão, né? Então, as principais curvas características que a gente pode obter, definida a família da bomba, são altura manométrica versus a vazão, potência versus a vazão, rendimento por vazão e NPSH requerido vezes a vazão. Outras informações importantes que são também fornecidas a partir dessa escolha da bomba são a velocidade de rotação, ou a rotação específica, o diâmetro do rotor e a espessura do nosso rotor. São informações importantes para definir e caracterizar a bomba escolhida, né? Então, a rotação específica é uma informação muito valiosa para nós. Essa rotação específica, ou velocidade de rotação, vai nos dar qual é a rotação do motor daquela bomba. E essa rotação, ela é a mesma para bombas que são geometricamente semelhantes, né? Ou bombas que fazem parte de uma mesma família, ou bombas que fazem parte de um mesmo agrupamento. Então, a rotação do rotor de uma bomba para uma série homóloga de bombas, ou seja, bombas geometricamente semelhantes, ela é a mesma, né? E ela vai ser definida por esse coeficiente 3,65 vezes a rotação nominal daquela bomba, raiz da vazão, dividido pela altura de elevação elevada a 3/4. Aqui a gente consegue determinar qual a rotação específica de um determinado grupo de bombas. Então, esse agrupamento ele é feito tomando como base o valor da rotação específica calculado no ponto de melhor rendimento daquela bomba. Então, um grupo de bombas geometricamente semelhantes vão possuir o mesmo valor de rotação específica. Para uma mesma bomba, a rotação específica não varia com a sua rotação nominal. Então, a rotação específica é um parâmetro que caracteriza a família de bombas geometricamente semelhantes. Por exemplo, bombas que são radiais centrífugas lentas possuem uma rotação específica abaixo de 90. Todas as bombas que possuírem rotação específica abaixo de 90 serão agrupadas em bombas radiais centrífugas lentas. E nessa imagem a gente obtém, né, a classificação de todas as bombas de acordo com a rotação específica. Então, basicamente a gente precisa escolher a bomba a partir da altura manométrica e da vazão, e aí a gente vai no gráfico do fabricante e vai escolher o grupo de bombas que possuem uma mesma rotação específica e que atendem àquela altura manométrica e vazão exigidas, determinadas pelo projetista. A partir da escolha da família, a gente vai entrar nas curvas características daquela família de bombas e definir o rendimento da nossa bomba. Então, aqui a gente tem uma curva, né? Como eu falei para vocês, as bombas, elas são caracterizadas por curvas características. Então, por exemplo, aqui a gente tem as curvas características das bombas centrífugas. E aqui a gente tem as curvas características de bombas axiais. Quais são essas curvas características? Curva de vazão em função da altura manométrica, curva de vazão em função do rendimento, curva de vazão em função da potência e curva de vazão em função do NPSH requerido. Dada uma determinada vazão
e altura manométrica, eu determino o ponto de funcionamento da minha bomba. Dada essa vazão, eu vou determinar o rendimento para aquela família de bombas, a potência e qual o valor do meu NPSH requerido. A mesma coisa, né, para cada uma das famílias de bomba. Então, para ilustrar isso que eu falei, né, aqui eu tenho um gráfico de seleção do conjunto motor-bomba de uma bomba da marca KSB Meganorm, né? Essa bomba tem essa especificação aqui. Então, eu vou ter uma altura de elevação que eu preciso vencer, que está aqui dada pelo eixo Y, e eu tenho uma dada vazão de projeto, que é dada aqui no eixo X. Supondo aí que eu tenho que recalcar uma vazão de 30 metros cúbicos por hora, então vou subir aqui 30 metros cúbicos e elevar essa vazão a uma altura manométrica de 12 metros, né, levando em consideração o desnível e as perdas de carga. Então, 12 metros está por aqui, nessa faixa. Para esse par vazão-altura manométrica, eu posso encontrar bombas do tipo 40-160, né? Então, essa vai ser a minha família de bombas, né? Agora, eu vou lá nas curvas características dessa família de bomba, 40-160, e vou pegar as outras especificações. Então, de posse da família de bombas, eu vou utilizar os gráficos adequados para o tamanho e velocidade de rotação. Então, definida a minha vazão, 30 metros cúbicos. Altura manométrica, 12 metros. Defini aqui, vou pôr lá em cima, porque aqui, vamos supor aqui, né? 30 metros cúbicos, 12 metros. Caí aqui, diâmetro do rotor da minha bomba de D2. Achei o diâmetro do rotor para essa vazão de 30 metros cúbicos com o diâmetro D2, eu vou ter um rendimento de aproximadamente 80%. Para a altura, para a vazão de 30 metros cúbicos, eu consigo avaliar o NPSH daquela bomba, né? Tudo isso foi fornecido pelo fabricante. E para a vazão de 30 metros cúbicos, está por aqui, eu acho a potência da minha bomba para um determinado diâmetro aqui do rotor, né? Definido o diâmetro do rotor lá. Então, vou encontrar a potência da bomba. Lembrando que, né, encontrada a potência da bomba, eu tenho que multiplicar pela margem de segurança para encontrar qual que vai ser a potência a ser instalada no meu motor, né? Porque tem perdas aí que devem ser levadas em considerações. Lembrar, se a minha bomba for uma bomba do tipo multi-estágio, de multiplicar essa potência pelo número de estágios daquela bomba. Então, as curvas características são curvas desse tipo, né? E aí eu posso obter todas as especificações da minha bomba. Então, aqui eu tenho um gráfico de exemplo aqui de curva característica. A gente viu o gráfico para a seleção da família. A gente viu ilustrações das curvas características, né? Embora não estavam com dados essas ilustrações aqui. Aqui eu tenho uma curva característica real, né? De um gráfico retirado do catálogo do fabricante. E aí eu peço para selecionar uma bomba centrífuga capaz de operar uma vazão de 110 metros cúbicos por hora e elevar essa vazão a uma altura de 20 metros. Com esse gráfico aqui, eu consigo obter o rendimento da minha bomba e o diâmetro do rotor. Para uma vazão de 110 metros cúbicos, que está aqui, e uma altura manométrica de 20 metros, eu vou obter um rendimento de 80%. Bom, para esse rendimento, esse grupo de vazão altura manométrica, eu não tenho nenhum rotor da minha bomba, né? Observem aqui a curva de rotor, que me forneça esse ponto de operação. Então, eu vou adotar um diâmetro, né, que vai me fornecer um ponto de operação superior, né? Então, poderia adotar o diâmetro do rotor de 203 milímetros ou 224. A favor da segurança, para garantir o funcionamento adequado, eu vou adotar um rotor
imediatamente acima, né? Que a gente teria um rotor aqui, só que o fabricante não tem disponível. Então, eu vou adotar o que é disponibilizado pelo fabricante, que é o rotor de 224. Então, para esse rendimento e esse rotor, eu vou deslocar aqui a minha vazão, vai ser ligeiramente superior, né, 116 metros cúbicos, e a altura manométrica também vai ser ligeiramente superior, né? Então, aqui, ó, o rotor original, né, que é de 224 milímetros, vai possuir uma vazão de 116 metros cúbicos para um rendimento de 80%. Para esse rotor e esse rendimento, eu consigo uma maior vazão e altura de elevação, né? Então, o ponto de operação da bomba, ele pode mudar. Bom, é importante também conhecer as relações características que são estabelecidas para bombas que pertencem a uma mesma família. Então, se a bomba tem o mesmo rendimento e está na mesma família, algumas relações são verdadeiras entre as características dessa bomba, né? Isso é muito empregado quando a gente trabalha com desenvolvimento e operação de protótipos, que aí eu posso elaborar um protótipo, fazer testes e definir, né, a partir dos dados do protótipo, as informações que vão ser empregadas na prática. Então, as bombas que são da mesma família possuem essas três relações de semelhança entre potência, rendimento e diâmetro: vazão, rendimento e diâmetro, altura manométrica, rendimento e diâmetro. Então, a gente definiu a curva da bomba e a gente tem as suas especificações com base no catálogo do fabricante. Como eu falei para vocês, a bomba ela não opera sozinha. Então, a gente tem que atrelar essa bomba a uma tubulação, né? E a gente viu já nas últimas aulas que a tubulação ela apresenta uma perda de carga, então tem uma equação de resistência ao escoamento que governa o seu funcionamento, né? Essa equação da resistência ela é do tipo ΔH é igual a 1K vezes Q elevado a N, sendo que ΔH são as perdas de carga distribuídas e localizadas tanto na sucção quanto no recalque. E a gente viu que para elevar a água de um reservatório superior para um reservatório, de um reservatório inferior para um reservatório superior, eu tenho que fornecer uma energia por meio da bomba. A energia da bomba é dada pela altura geométrica somada com as perdas de carga, né? Bom, agora a gente vai encontrar então a curva característica da tubulação de recalque e de sucção que vai estar ligada à bomba, né? Então, para uma tubulação, a gente vai utilizar a equação da perda de carga, que pode ser Hazen-Williams, fórmula universal, etc., que você quiser utilizar. Vamos exemplificar aqui para a fórmula universal, em que o coeficiente aqui, m, ele é igual a 2. E aí eu vou traçar um gráfico de vazão em função da altura, né, da minha tubulação, da altura da energia da tubulação. Então, eu tenho aqui, para cada vazão, eu consigo calcular, né, a partir dessa expressão aqui, que vai ser a altura geométrica mais a perda de carga, a curva característica da tubulação. A curva característica da tubulação é dada pela soma da altura geométrica com a perda de carga. Se a perda de carga for dada pela fórmula universal, essa curva aqui, ela vai ter um aspecto, né, de parábola, né, função quadrática. Então, tá aqui a nossa curva da tubulação. Eu traço a curva da tubulação, o fabricante me dá a curva de energia em função da vazão para a bomba. Então, aqui eu tenho a curva da tubulação. Decaindo aqui, eu tenho a curva característica da bomba, fornecida pelo fabricante. Como que eu faço para escolher o ponto em que meu sistema vai estar funcionando, né? Porque a bomba funciona em um ponto, a tubulação funciona em outro ponto, né? Diversos pontos são possíveis. Para juntar essas duas componentes do meu sistema, o ponto de operação do sistema é aquele ponto em que as curvas características se cruzam, né?
Nesse ponto, a gente vai ter um ponto de equivalência energética entre os componentes do sistema. E é o ponto no qual o nosso sistema vai operar, né? Então, para esse ponto aqui, que é o nosso ponto de operação, eu tenho que o sistema recalca uma vazão de 0,08 metro cúbico por segundo e eleva uma altura de 40 metros, tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Bom, as perdas de carga a gente já viu que vão influir diretamente no cálculo da nossa altura manométrica, né? A gente leva em consideração a perda de carga. Então, essa altura de elevação da minha bomba vai variar conforme varia a perda de carga na instalação. O tempo de utilização, a gente sabe, né, que a perda de carga ela é devida à natureza do fluido, material, processo de fabricação, enfim, uma série de fatores. Além destes, a gente tem que considerar também o tempo de uso da tubulação, porque com o passar do tempo, a rugosidade das paredes vai aumentar. Essa rugosidade aumenta em função de uma deposição de substâncias que estão contidas na água, né, que são a formação de incrustações, ou até mesmo a corrosão da tubulação feita aí pelo processo de oxidação. Então, com o tempo, vão surgir nas nossas tubulações corrosão da parede, eu vou ter folgas, né? E rendimento mecânico vai cair. Então, eu tenho uma diminuição do rendimento da minha bomba e uma diminuição do rendimento da tubulação. Então, isso vai influenciar diretamente o funcionamento do meu sistema, né? Se a capacidade da bomba cai, né? E a capacidade e as perdas de carga na tubulação vão aumentar, então a curva do meu sistema ela vai ser deslocada, né? Então, observem aqui, eu tenho a curva característica da bomba, inicialmente. Mas eu sei que com o passar do tempo, há uma diminuição da eficiência dessa bomba. Então, essa bomba vai deslocar, vai recalcar uma menor vazão. Vamos imaginar que eu tinha um ponto P inicial, que era o ponto que estava funcionando. A partir de um determinado tempo, eu vou conseguir deslocar uma menor vazão, essa bomba, e uma menor vazão, beleza. Aí, a minha tubulação estava funcionando também a esse ponto aqui, né? Ela estava recalcando a essa altura manométrica para essa vazão. Com o passar do tempo, esse ponto aqui ele também é deslocado para a esquerda, né? E para baixo, né? Então, o ponto de funcionamento ele desloca de P até P', né? Então, com o tempo, a curva da bomba ela cai, a curva da tubulação aumenta a sua inclinação. Antes eu funcionava com um ponto de funcionamento P e agora eu passo esse ponto de funcionamento para o ponto P', né? Ou seja, a eficiência do sistema não é mais a mesma. Bom, dada uma vazão necessária que eu preciso recalcar, eu posso associar bombas, tanto em série quanto em paralelo, dependendo do meu objetivo, para melhorar o funcionamento do meu sistema, né? Então, se eu quero aumentar a vazão que eu preciso recalcar, então eu posso associar duas bombas em paralelo. Então, para aumentar a vazão, eu associo bombas em paralelo, né? Nesse caso, as bombas são ligadas a duas tubulações de recalque diferentes. A vazão que passa por aqui é diferente da vazão que passa por aqui. E a soma dessas duas vazões corresponde à vazão total do meu sistema. Então, Q1, Q2 e Q total é igual a Q1 mais Q2, né? Aqui passa uma vazão Q1, aqui passa uma vazão Q2, e a soma dessas duas vazões é a vazão total do sistema, né? Então, a vazão total eu tenho que ela se divide, né? Uma parcela vai para a bomba 1 e a outra vai para a bomba 2. No entanto, a altura de elevação ela é a mesma quando eu associo duas bombas em paralelos. Aqui eu vou elevar a essa altura H uma vazão Q1. Aqui eu vou elevar a mesma altura H uma vazão Q2. Então, o que eu tenho é uma maior vazão para uma mesma altura. Então, aqui a gente tem o gráfico da associação de duas bombas iguais em paralelo.
É o caso mais comum, né, quando a gente associa bombas iguais. Então, nesse caso, para eu obter a curva do sistema, ou seja, a curva da associação, para cada ponto dessa curva aqui, né, que é dada para cada bomba, eu tenho aqui a curva da bomba Q1 e eu tenho em cima dela a curva da bomba Q2, porque elas são iguais, né? Para cada ponto dessa curva, eu vou somar essas duas vazões, né? Então, vou somar Q1 com Q2 e vou obter vazão total, né? Que é 2 vezes Q1. E aí, essa daqui é a minha curva do sistema associado em paralelo, né? Então, a vazão, ela dobra, no caso das bombas serem iguais. E a altura manométrica, ela fica a mesma. Aqui eu tinha a altura manométrica de uma bomba e a altura manométrica do sistema é a mesma. Eu posso associar as bombas em série também. Nesse caso, o meu objetivo é aumentar a carga manométrica, né? Essa solução normalmente é empregada quando o valor da altura manométrica é maior do que os valores alcançados pelas bombas multiestágio que são disponíveis aí no mercado. Então, essa associação em série é feita para aumentar a altura total de elevação. Eu vou ligar a saída da minha bomba 1 à entrada da minha bomba 2. Então, a vazão que passa pela bomba 1 é a mesma vazão que passa pela bomba 2, que equivale à vazão total do sistema, certo? A bomba 1, ela vai elevar o fluido a uma altura H1. A bomba 2 eleva o fluido a uma altura H2. A altura total elevada é H1 mais H2, no caso da associação em série, né? Então, eu duplico, se elas forem iguais, eu duplico a altura de elevação do meu sistema. Para obter a curva característica resultante da associação em série, elas podem ser iguais ou diferentes, mas quando forem iguais vai ser o dobro, né? Basta eu somar a altura de elevação correspondente para cada uma das bombas, né? Então, somando H1 com H2, eu acho a altura total do sistema. Embora a vazão seja a mesma vazão, né? Que passa por uma bomba é igual à vazão que passa por outra bomba, que é igual à vazão do sistema. A altura manométrica de uma bomba é H1, a altura manométrica de outra bomba é H2, a altura manométrica do sistema é H1 mais H2. Certinho? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Até a próxima aula.